um negócio que realmente estamos apenas no início. Esta mesma companhia ainda fará o lançamento oficial, portanto, nós já iniciamos o trabalho, haja visto que já somos mais de 2.000 empreendedores em todo o Brasil. E você, amigo convidado, terá o privilégio de conhecer esta proposta de negócio através de uma grande empreendedora. E a minha incumbência é apresentá-la a todos vocês. É uma grande. Bom, primeiro que ela é uma amiga, uma líder, uma mãe de família, uma empresária de vários negócios. Dentre eles, ela também é da área de saúde, mas é uma pessoa que realmente tem muitas atividades, inclusive é mãe de 3 filhas, mas como empreendedora e visionária, ela enxergou esta oportunidade e conseguiu um tempo para desenvolver, por sinal, está desenvolvendo com muita propriedade. Ela é de São Paulo, uma das nossas palestrantes e também colaboradora. Ela está aqui hoje para apresentar a mim e você. Mas antes de apresentá-la, eu vou chamar um amigo meu, que é uma pessoa que está fazendo um trabalho incrível, que também foi convidado como você, pegou a visão, tomou adesão, está fazendo um trabalho fantástico. Inclusive, ele também é um dos nossos palestrantes. Antes de iniciar a apresentação, hoje eu vou quebrar o protocolo, viu, Cristal? Eu vou chamar o Sidney aqui. Sidney, está me ouvindo? Eu quero saber do Sidney o porquê que você, como empreendedor, como um homem de negócio, resolveu desenvolver o negócio Prife. Sidney, está me ouvindo? Mesquita, Sidney, estou te ouvindo, só não consigo abrir o vídeo. Tudo não tem bem? problema. A sua fala, como grande empreendedor, uma pessoa de muita experiência, é muito importante, inclusive para os nossos convidados. Então, Mesquita, eu vou começar chamando o Sidney. Por que que você, quando foi convidado por alguém, como todas as pessoas, tomou a decisão de desenvolver o negócio Prive? Mesquita, primeiro, é uma satisfação poder falar sobre isso, porque a gente acaba fazendo negócio todos os dias e muitas das vezes é uma pergunta pertinente que a pessoa olha para nós e diz, mas o que esse cara viu no negócio, né? O que ele está desenvolvendo? Nós nos cadastramos no dia 6 de junho. Você, Mesquita, estava já numa jornada de quase 6, 8 meses anterior, né, aguardando o pré-lançamento. E eu precisei apenas. Eu fiz uma ligação de 40 minutos com a minha linha de patrocínio, Thiago Damasceno, mas os primeiros 10 minutos eu já havia entendido que eu não podia ficar de fora. Bom, primeiro, eu atendi a ligação por educação, assim como todos nós. Às vezes você está na live hoje por educação ao convite de um amigo seu. Mas olha a importância de dar o ouvido e prestar atenção na apresentação. Na ligação, nos primeiros 10 minutos, eu entendi que eu tinha um produto nas minhas mãos único. Olha que nós não tínhamos aparelho no Brasil ainda, hein? Poucos líderes detinham o aparelho na mão, o Thiago era um deles, e a gente não fazia ideia. Eu compreendi que eu não entendia da tecnologia, mas entendi que era um produto único e exclusivo. Eu compreendi que eu teria um desafio de aprender sobre a tecnologia, mas entendi que eu tinha uma linha de patrocínio preparada, que já estavam dispostos a fazer e já estavam fazendo demonstração com o aparelho. Terceiro, uma empresa que vem da Malásia para o Brasil, porém, ela já estava em mais de 80 países, ou seja, um projeto aprovado em mais de 80 países, com mais de 2 milhões de clientes, usuários e distribuidores. Dispensa esse comentário. Formando nesses 4 para 5 anos milionários. Eu disse, se eu ficar de fora é porque eu sou muito bom. Como eu vou fazer, não sei. Sei que eu preciso aprender, mas eu sabia que não podia ficar de fora. Esse foi meu primeiro ponto de vista. E ao iniciar o projeto, Mesquita, nos 2 primeiros meses, a gente pôde comprovar que sua visão, a visão do Fernando Fernandes, a visão da Prife, lá na Malásia, a visão do Thiago Damasceno não estava errada. Nós entendemos que nós tínhamos a chance de voltar na década dos anos 90 e viver aquela década de ouro das principais empresas celulares do Brasil. Essa daí é nova, eu não sei de onde veio.
Fechou lá já? Sim, eu acabei fechando aqui o Cisne também. Ok. Lembrando que é uma oportunidade que nasce, Mesquita, a partir de um convite, assim como esse, que algumas pessoas receberam hoje. Nasce da oportunidade de ouvir um amigo que nos convida, alguém que viu. E deixa eu só acrescentar mais uma coisa, Mesquita. Olha a importância de se promover não só a live, como também promover as redes sociais. Nós fizemos a live na terça-feira, ok? A live de terça-feira, nós tivemos fechamentos por convidados que estavam na sala, do pacote ouro, para você ter uma ideia, do pacote ouro. Olha a importância de se colocar convidados na live. E também nas redes sociais, ontem em São Paulo, uma pessoa me procurou, me chamou justamente para falar sobre o aparelho por causa de um depoimento que eu postei de uma pessoa com Parkinson. Um vídeo do Tiago, inclusive, que ele compartilhou conosco, vindo da. Ficou mudo? Oi, Cisne. Ficou mudo. Decisão e começar a postar nas tuas redes sociais e convidar amigos para estar conectado em lives como essa. Mesquita, obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço mais uma vez a sua colaboração. Parabéns pela visão. Falar em visão, eu espero que você, convidado, tenha a mesma visão que mais de 2.000 pessoas, grandes empreendedores de várias partes do Brasil tiveram. Lembrando que essa apresentação será feita na íntegra, não é um treinamento. Será passado os pontos mais importantes para que um empreendedor possa avançar ou não. Obviamente que, caso você tenha alguma dúvida, a pessoa que lhe convidou está incumbida de adicionar maiores informações para que você possa tomar a sua decisão. Eu penso que no mundo dos negócios, primeiro ponto, obtemos as informações e você terá as informações dessa profissional. No segundo momento, faremos uma análise. Somente quem obteve a informação poderá fazer essa análise. Terceiro ponto, é uma decisão. O não também é uma decisão. E quarto, é o resultado que só vem mediante uma decisão feita após uma análise diante da informação que você obteve. E você terá essas informações através de uma das melhores palestrantes do nosso negócio. E ela já está na sala, por sinal, eu quero parabenizá-la pela pontualidade, como sempre, chegando antes, se preparando. É a nossa convidada especial. No final, eu volto para fazer as considerações finais e passar as novidades para todos vocês. E o distribuidor? O distribuidor, eu também quero parabenizá-lo, porque eu penso que o aprendizado é a mãe, a repetição é a mãe do aprendizado. Quanto mais eu participo, melhor eu fico. Quanto mais eu participo, mais eu aprendo. E às vezes uma palavra-chave de um palestrante muda tudo, faz uma grande diferença. Sem mais delongas, tá? Então me ajuda a receber com bastante clap, clap, clap. Para quem não sabe, são aplausos virtuais diretamente de São Paulo. Essa grande empresária que está fazendo um trabalho fantástico, né? A Cristal Freitas. Muito bem-vindo, uma ótima live para todos vocês. Muito obrigada, Mesquita. Eu agradeço mais uma vez. Eu estava sumida aqui das lives, pessoal. Fazia uns dias que eu não participava aqui, eu estava viajando, eu estava na Europa. E isso é uma das coisas que trabalhar no nosso segmento me trouxe essa liberdade, né? E eu prezo muito por isso. O Mesquita falou aí um pouquinho, né, sobre o meu currículo. Sou mãe de 3 filhos. A maioria das pessoas me conhecem, né, por ser naturopata. Então, eu já atuo na área de medicina natural e do trato biofísico, né, de terapias com frequências, que é o que eu vou mostrar aqui hoje para vocês. Mas eu também gostaria de falar, que às vezes eu não falo isso, porque é muita coisa para falar, mas as minhas primeiras formações são na área de negócios. Eu me formei
na PUC de São Paulo, em administração, eu tenho MBA na USP, também na parte de gestão. Então, quando eu conheci a Price, eu já estava passando por essa transição de carreira, no sentido de não atuar só na área de negócios, mas também com terapias naturais e negócios nesse segmento. Mas eu pude, de primeiro momento, eu vou ser sincera, eu me encantei com a tecnologia, eu nem queria saber do negócio, tá? Porque eu fiquei tão apaixonada que eu foquei mesmo em estudar muito. Os primeiros meses eu nem sabia quanto que eu ia ganhar. Quando eu vi a máquina e eu vi que era algo realmente que eu não conhecia, mesmo conhecendo muitas tecnologias, mas eu nunca tinha ouvido falar do Terahertz. Eu chapei o coco e só queria estudar. E aí depois, quando eu fui realmente analisar o negócio, porque talvez a minha primeira pretensão era ter a terapia, né, para atender os meus pacientes, e eu vi que tinha viabilidade e era, assim, algo para eu construir a médio prazo, né? E principalmente uma coisa que hoje eu prezo muito essa liberdade que eu tenho, né, de estar com os meus filhos, de viajar, enfim, isso a Price, ela colabora, né, no meu dia a dia. Então, hoje eu trabalhei, hoje eu fui na academia, fiz tudo que eu tinha para fazer, vendi também, cadastrei pessoas, agora eu tô aqui com vocês. Outro dia vem outro palestrante, né? E é muito legal vocês sempre concentrarem, as pessoas convidarem para as lives. Por quê? A gente facilita o trabalho de vocês, né? Vocês podem falar um pouco para as pessoas que estão interessadas no negócio e direciona para cá. Olha que legal, estamos aqui em 54 pessoas, uma sala bem cheia, né? Se tivesse todo mundo presente. Então, eu sou terapeuta naturopata e já atuo com terapias há um tempo, como a que eu vou apresentar aqui hoje para vocês, que vocês podem tanto adquirir essa máquina para o uso pessoal, para atender como terapeuta Terahertz, né? As pessoas estão. Essa semana eu cadastrei uma pessoa muito querida e ela já começou a aplicar a terapia e dali fazer um negócio. Então, ela vende o equipamento, ela vende a sessão, está cobrando super bem, está se valorizando. Eu fico muito feliz por isso. E o legal é que assim, você que é terapeuta, às vezes você quer comprar uma máquina, mas eu só quero para utilizar no meu consultório, né? Mas pensa, e os seus pacientes que você atende à distância? Hoje todo mundo atende à distância. Você pode prescrever e ensinar a pessoa a utilizar. E ela ter acesso a essa terapia e continuar sendo seu paciente, e você resolver o problema dela de verdade. Porque o que a gente traz aqui realmente é uma otimização da saúde de forma muito simples, muito inclusiva, tá? E sem nenhum efeito colateral. Então, agora, sem mais delongas, eu vou iniciar a apresentação aqui para vocês. E só vou pedir para vocês me responderem se está aparecendo aí direitinho, gente. Tá Mesquita, você pode sim, me. Tá? Deixa eu subir tá. aqui que eu. Ixi, fui para o final da apresentação, estraguei a surpresa. Deixa eu subir aqui o negócio. Espera aí, gente. Epa, mais fácil colocar aqui o número um, né? E já ir para a página 1. Pronto. Então vamos lá. Então, gente, vou começar falando sobre um pouco o nosso panorama de saúde atual. Vou apresentar a tecnologia e no final falar sobre a oportunidade de negócio. Então, hoje sobre a realidade atual da saúde das pessoas. As pessoas praticamente nascem, trabalham a vida inteira, quando estão ali para aposentar, envelhecendo, já começam as dores, as doenças. Na verdade, hoje, né, infelizmente, esses quadros de dores e doenças que geralmente surgia quando já estava ali na velhice mesmo, virando idoso, isso está antecipando, né? Então, eu pego muitas pessoas muito novas, sofrendo com muitas dores crônicas, com problemas de saúde,
que era esperado surgir quando tivesse ali mais de 50, 60, 70 anos. E dentro disso, praticamente a maioria das pessoas nascem, trabalham, sofrem e morrem. Isso é muito triste para mim. Hoje, a maioria dos meus tratamentos é focada em longevidade, é focada em prevenção. Não os meus tratamentos, mas as minhas falas, né? O que eu vejo que eu tenho como missão de vida, tá? Então, hoje aqui a gente está atuando na empresa, trazendo uma grande solução, mas hoje a minha maior missão é trazer informação, tá? E eu fico muito triste com isso. Por quê? As pessoas realmente elas estão deixando de viver mais tempo ou vivendo com pouquíssima qualidade de vida por conta da realidade que a gente vive na sociedade atual, né? Então, a gente tem baixa qualidade de vida, o crescente incidência de dores crônicas, o estresse como um dos maiores fatores, né? Então, as questões emocionais, a correria do dia a dia, a gente que mora aqui em São Paulo já acorda doido, o povo já não dorme mais. A alimentação péssima, tá? Aí, dentro da alimentação, eu falo sobre a água. Então, a água e a alimentação está totalmente comprometida. A gente não tem uma alimentação de qualidade. Se você não tem conhecimento para buscar isso, você vai viver menos, infelizmente. Porque todos esses fatores, junto, a questão do sono, as pessoas não têm uma rotina de sono, a desconexão com a natureza, a questão também, que a gente vai falar um pouco no final da live, da poluição eletromagnética, entre outros fatores, nos adoecem. Então, uma população, quanto mais doente, menos qualidade de vida, menos tempo de vida e maior vai ser as despesas médicas. Então, é comum a gente chegar em casas de parentes mais velhos e ter aquelas caixas, né, de remédio lotadas. E a tendência cada vez é aumentar o número de alopáticos. Por quê? Porque não resolve a situação. Muito pelo contrário, o remédio remedia. E a tendência cada vez mais é essa pessoa que está doente, ela ser dependente de outros remédios, que a gente começa a comprometer órgãos, intoxicar o corpo, não vai ter mais resultado, vai subir os níveis de tromboxane. Então tem que aumentar ali o número de drogas. E o nosso corpo ele não reconhece essas moléculas das medicações de farmácia, porque são sintéticas, tá? Então a população adoeceu e a solução é medicação. Só que essa solução, na maioria das vezes, não seria o mais adequado para a vida humana. Eu não estou aqui para fazer terrorismo com a medicina, muito pelo contrário. Inclusive, esses dias eu tenho um podcast de saúde integrativa. Eu trouxe um médico falando sobre a importância da gente conciliar, tá? Então, a medicação, ela é muito assertiva num quadro agudo, sabe? Para você tirar a pessoa daquela condição. E você tem que entrar com remédio, muitas vezes tem que entrar com antibiótico, mas depois dali a gente precisa investigar a nível de causa. E é onde está o maior erro das pessoas. A gente vê aqui no Brasil uma coisa que eu sempre bato na tecla, que é sobre a questão das pessoas se automedicarem. Qualquer coisa, toma um anti-inflamatório, toma antipiretina, toma Novalgina. Isso é muito perigoso. Então, não estou aqui para fazer terrorismo, para falar, tem que parar de tomar remédio. Não é isso. Mas muito bem prescrito, muito bem acompanhado, né? Tomem cuidado principalmente com a alta medicação, né? Que isso é um padrão do brasileiro que me deixa muito preocupada, por isso que eu sempre falo. A nossa empresa, a Prife, ela nasce da fusão de duas ideias poderosas, que é Prime, principal, auge, ápice e life. Então, a gente acredita que cada pessoa merece viver com vitalidade, equilíbrio e plenitude. Então, a Prife, ela desenvolve soluções inovadoras que unem tecnologia, bem-estar e saúde, abrindo caminho para oportunidades reais de transformação de vida. Então, a Prife hoje ela é considerada, pessoal, mais que uma marca. É um movimento que conecta pessoas ao seu melhor potencial, promovendo saúde, prosperidade com o nosso modelo de negócio e qualidade de vida em cada detalhe. Então, a Prife hoje ela tem uma missão que é trazer um Iteracare para cada casa, para cada lar.
E realmente, todos nós que estamos utilizando a tecnologia, a gente consegue ver a diferença da nossa saúde no dia a dia, a diferença da vitalidade, as dores indo embora. E uma coisa que a gente não consegue mensurar, né? O que a gente está prevenindo, o que a gente vai deixar de ter. Como eu falei, eu tenho 3 filhos pequenos. O uso diário do Iteraquer, além de estar trazendo bem-estar, alguma coisa, outras vezes eu resolvo com o Iteraquer, gente. Situação de falta. Meu filho começou esses dias com uma situação de falta de ar e que ele teve crises de bronquite quando ele tinha 2, 3 anos, agora ele está com 11. E eu resolvi com o Iteraquer, né? Eu vim no início e já remediei a situação. Então, como que a gente vai transformar a vida dessas crianças, né, dos jovens? Por isso que a gente fala, não é uma tecnologia só para dor. Como resolve a dor muito rápido, o pessoal fica focando em quem tem dor. Não, gente, é prevenção. Vamos mudar as próximas gerações. E aí, quem nós somos? Então, a Prife hoje ela é uma líder global de tecnologia e bem-estar. Como foi falado pelo Sidney, nós já estamos presentes em mais de 80 países e somos detentores de uma patente única, tá? Que eu vou apresentar para vocês. Então, a nossa missão é inspirar a comunidade global a alcançar saúde, beleza e prosperidade. E a nossa visão é poder se posicionar como estar entre as 10 maiores empresas de marketing de rede do planeta. E, como eu falei ali atrás, trazendo um Iteracare para cada lar. A nossa sede principal é na Malásia, e aonde tem as festas anuais da empresa, inclusive ano passado tivemos a presença de mais de 60 afiliados aqui do Brasil, e o plano é que esse ano a gente leve o maior número de pessoas e que todos vocês aqui da live também possam estar presentes na nossa próxima confraternização aniversário da empresa. Aqui é o nosso conselho administrativo, tá? Nós tivemos a oportunidade de conhecer o Dr. Jimmy, que é um dos cofundadores e vice-presidente da empresa. Então, aqui são pessoas que têm grande experiência dentro do marketing de relacionamento, marketing de educação, marketing multinível, tudo a mesma coisa, tá? Então, foi muito legal a gente conhecer o Dr. Jimmy e eu tenho certeza que vocês também vão ter oportunidade de conhecer o nosso corpo administrativo aqui na empresa. Aqui são alguns prêmios de reconhecimento que nós possuímos, tá? Desde da parte de venda, planejamento de negócio, tá? Enfim, referência como melhores cuidados na saúde, pelo movimento Missão Global da Paz. Então, assim, a Prife, por mais que ela é uma empresa nova, né, que ela tem de 4 a 5 anos aí no mercado, ela já tem grandes referências em premiações, tá? Isso é muito legal para a gente mostrar para as pessoas. Isenção de responsabilidade. Então, isso aqui também é muito importante. O nosso dispositivo ele é certificado como um eletrodoméstico, tá? Não é um dispositivo médico, não substitui tratamento médico, tá? Então, ele não destina a diagnosticar, tratar, curar. Ele é uma ferramenta para a gente otimizar a nossa saúde, tá? É uma ferramenta para você otimizar outras terapias e não substitui tratamento médico ou aconselhamento profissional. Então, isso daqui é muito importante vocês terem cuidado, né? Como vocês falam, como vocês se posicionam. Agora, essa frase do Albert Einstein, para a gente iniciar realmente a nossa apresentação, focando na tecnologia, o futuro da medicina será a base de frequências. Olha, ele falou isso no século passado. E hoje a gente está aqui melhorando a nossa qualidade de vida com algo que não é invasivo e que realmente você nem encosta na pele e você já tem resultado. Por quê? Porque tudo é frequência, tá? O nosso corpo, nós possuímos um campo eletromagnético que é movido por energia. Tanto quando essa energia acaba, é porque a gente foi de arrasta para cima, não estamos mais nesse plano. Ah, mas eu acho isso algo místico. Vamos lá. Quando você faz um eletrocardiograma, você vê a energia que tem ali no seu coração. Um eletroencefalograma. Você vê a energia que tem ali no seu cérebro. Porque somos seres elétricos. E além de ter essa nossa eletricidade dentro do nosso corpo que se expande
no nosso de forma externa e a gente não enxerga, nós também somos manipulados por energias, tanto boas quanto ruins. E aí, hoje a gente vem aqui e traz uma solução para vocês de uma frequência que ela é harmônica para o nosso corpo. Mas a gente também tem outros tipos de frequência que elas conseguem mexer nesse nosso campo eletromagnético e prejudicar a nossa saúde. Uma delas é o nosso Wi-Fi, a outra é o nosso celular, os postes, as redes elétricas, as antenas de comunicação. A gente não vê, mas tem energia. Não é à toa que se eu ligar agora, se tivesse todos nós aqui numa sala e eu ligar no número de um de vocês, só vai tocar um celular. Mas ali tem centenas de telefones. Por quê? Porque eu acessei a frequência, o número do seu aparelho celular. E assim como o nosso corpo. E vocês sabiam que essa nossa assinatura vibracional, esse nosso campo eletromagnético, ele é único. E essas frequências, hoje, se vocês colocarem no próprio Google, tá? Já temos notícias de redes de energia, de torres de comunicação que estão causando câncer. Uma das minhas primeiras especializações é medir esses campos que não são harmônicos, essas frequências que são nocivas para o nosso corpo, de forma a selar e otimizar a saúde do paciente. Então, isso aqui não é nada místico, isso aqui é física. Então, convido todos vocês a estudarem um pouco sobre mecânica quântica, sobre a questão das frequências. E agora, uma outra coisa muito bacana: o nosso dispositivo, além dele atuar por meio dessas frequências, que eu vou explicar mais adiante, ele age no nosso corpo dentro do trato da medicina tradicional chinesa. A medicina tradicional chinesa é uma medicina milenar, que é a base da medicina no mundo, né, junto com a Ayurvédica, que tem mais de 5.000 anos. E dentro da medicina chinesa, a gente não olha o corpo como um lote, né, que é separado por partes, igual vocês às vezes estão muito acostumados aqui no Brasil. A medicina convencional, ela loteou o corpo humano. Na medicina chinesa, não. A gente olha de forma holística. E dentro disso, o nosso corpo, ele tem fluxos, aonde passa a nossa energia vital, que é chamada de Qi. Então, dentro da medicina chinesa, quando ocorre um bloqueio da circulação de energia, é onde surgem as nossas dores e doenças. Lembram lá atrás que eu citei para vocês? O porquê que a gente adoece? Citei alguns fatores. Todos os hábitos ruins que nós temos no nosso dia a dia, desde a alimentação até um sono inadequado, até um estresse, até consumir uma notícia ruim, negativa, isso vai colaborando para a gente gerar bloqueios energéticos no nosso corpo. E dentro disso, essa estagnação energética causa inflamação, que causa problemas de saúde, gerando dor. Dentro da medicina chinesa, a maioria das vezes, atua-se com a acupuntura, que é o estímulo de um ponto dentro do meridiano que promove esse desbloqueio energético, tá? Mas dentro da acupuntura, a gente precisa entender de pontos, tem o uso da agulha. Aqui não, aqui a gente vai trazer uma terapia que ela é muito mais potente que uma acupuntura, só que não é invasiva. Por quê? Porque a gente atua à distância por meio de frequências. E a nossa principal frequência é o terahertz. O terahertz é uma frequência que atua entre as ondas micro-ondas e o infravermelho, e ela não é invasiva, ela não é ionizante, ou seja, ela não tem energia suficiente para remover os elétrons e átomos ou moléculas, sendo inofensiva para os nossos tecidos biológicos, por isso ela é segura para o corpo humano. Essa frequência terahertz, pessoal, ela foi descoberta na década de 80 por um cientista americano. Ela é uma onda curta, para quem entende de frequência, tá? Eu não vou entrar aqui em muitos termos técnicos, porque essa live é uma live aberta ao público. E aqui tem pessoas que elas muitas vezes estão tendo contato
com esses termos pela primeira vez. Então, vou ser bem simples, né? Mas para quem entende de frequência, pessoal, que já é acostumado a tratar com frequências Hertz, aqui o terahertz ele é uma frequência curta, mas de altíssima velocidade, tá? E como essa frequência terahertz, ela, junto com a energia quântica, que é a nossa segunda tecnologia, o que que elas ajudam? Elas melhoram a nossa voltagem celular. Por isso que muitas vezes vocês vão ver as pessoas falando, nossa, mas o Itaquera, ele melhorou. Uma pessoa que estava com sensibilidade por infecção urinária, que estava com dor depois da academia, uma pessoa que tinha esclerose múltipla, como que um único equipamento que tem um botãozinho que só tem o número 1, 2, 3 de velocidade, consegue ajudar em tudo? Porque, gente, o nosso princípio é agir a nível intracelular. Então, a gente carrega a voltagem das nossas células. Então, a gente tem aqui, ó, nessa primeira figura. Esse aqui é o melhor slide da nossa apresentação. Numa célula normal, que ela vibra energeticamente entre 70 e 100 milivolts. Conforme a gente não cuida da nossa saúde, a gente vai passando por estresse, por uma alimentação tóxica, ácida, a questão emocional não cuida, come mal, enfim. A questão da radiação, né, da poluição eletromagnética que eu citei, essa célula ela vai enfraquecendo, gerando inflamação, chegando no estágio aqui nessa terceira bolinha da célula, ela fica uma célula ruim, chegando no estágio anormal. Quando essa célula ela chega aqui nesse ponto de célula ruim vibrando entre 20 e 5 milivolts, é onde surgem as doenças mais graves, como por exemplo o câncer, que perdeu voltagem celular. E aqui a gente falando da questão de alcalinidade, né? O corpo ele se tornou super ácido e não tem mais força vibracional. E o que que a gente vai fazer aqui com a nossa célula? Quando a gente sopra o dispositivo, o nosso corpo ele reconhece a informação. Então, nada mais, nada menos, a gente tem no nosso equipamento uma informação que o nosso corpo reconhece. Vocês lembram que eu falei? Nosso corpo, ele consegue se comunicar e vibrar com vibrações com frequências externas, tanto positivas quanto negativas. Aqui no Iteraquera a gente tem essa informação de célula saudável, então a gente consegue otimizar a célula, reparar ela e fazer ela vibrar como uma célula saudável. Então o nosso equipamento ele não faz nada mais nada menos do que consertar a célula. Por isso que ele é tão eficaz em vários tipos de desconfortos, de patologias, né? Mas não é que a gente trata, não é que a gente cura, tá? A gente otimiza a voltagem celular. Aqui são alguns artigos de pesquisas no trato do benefício da frequência. Para vocês pesquisarem, a gente tem centenas de publicações, vocês colocarem terahertz, tá? No Google Acadêmico, no PubMed, de pesquisas no trato desse tipo de frequência voltado para a saúde e bem-estar. Aqui são 62 relatórios de teste clínico, só que esse daqui já é voltada não só para a frequência terahertz, já para o nosso dispositivo, né? Para nossa patente. E ela é considerada 5 estrelas no combate das inflamações pelo Instituto de Tecnologia de Pequim. E aqui um pouco sobre a evolução do dispositivo. Vou ser bem breve nisso, mas só para vocês terem noção, em 2014 foi quando surgiu o primeiro dispositivo terahertz. Ele custava 412 mil dólares. Então faz aí essa conta em reais para ver quanto que dá, que de cabeça eu não consigo. Realmente super inacessível. Era um equipamento que era realmente só usado a nível hospitalar. A gente tem que entender que lá na China, nos países que atuam com a medicina chinesa, né, os países orientais, essas terapias integrativas elas já são muito utilizadas a nível hospitalar, né? Aqui que as coisas estão começando a chegar agora. Então, era realmente uma tecnologia inacessível para público final e para outros profissionais. Em 2017, a segunda geração ela custava 19.800 dólares, continuando ainda não sendo muito acessível, né, para a maioria das pessoas,
E aí, em 2019, desculpa, 2021, a Price, ela adquiriu a patente, tá? Então, ela comprou a patente do, do Dr. Yang, e aí ela passou a ser a distribuidora oficial. Então a gente conseguiu o quê? Produzir em larga escala e ter um preço competitivo e acessível e levar isso para o maior número de pessoas que, antes de falar em vendas e números, para mim é o que é mais importante, né? O que a gente vai deixar aí na humanidade. Então, hoje a gente tem aí três gerações, agora a gente tem agora quatro, né? Que é dentro desse dispositivo do IteraCare. E agora você tem versões aí que é voltada para o uso caseiro, que é voltada para você vender para aquele idoso que sofre com dores, sabe? Para aquela pessoa que muitas vezes utiliza muitos remédios e que ela parcela aí com a gente em 10 vezes no cartão e pode ter isso em casa. Então, você hoje parcela no cartão um dispositivo, o mesmo que há 16, há 12 anos atrás custava US$ 412.000. Então, aqui são outros relatórios na questão do comprimento de onda dentro dos diferentes dispositivos. Aqui, gente, é a mesma tecnologia, tá? Independente das cores aqui. O que a gente vai mudar é a questão da potência do motor. Então, hoje no Brasil, a gente só tem disponível o vermelhinho, os outros eles já estão, vai começar a chegar aos poucos. E o que vai diferir de um para o outro é o tempo de aplicação e o preço, tá? Mas o que tem de tecnologia e como ele age dentro do trato da saúde e bem-estar é a mesma coisa, tá bom? O que a gente muda é a questão do tempo de aplicação, que vai de 4 minutos para um, o outro é 2 e o outro é 1 minuto, por região, tá? Então, aqui no Brasil, nós somos certificados pelo Inmetro, porque, lembrando, é um dispositivo de saúde e bem-estar, né? Um eletrodoméstico, não é um dispositivo de saúde. E aí nós possuímos três tecnologias. Então, tem o terahertz, que eu falei ali para vocês, que ele ressoa com as células, ativando a célula saudável e dormente. Ele fortalece o sistema imunológico para melhorar as defesas do corpo. A gente tem também a energia quântica, que ela gera energia, o quantum, desculpa, que gera energia quântica, que energiza nossas células, equilibrando os sistemas do corpo, fortalecendo o organismo e penetrando profundamente nos órgãos vitais. E a gente tem, por último, o quartzo óptico, que ele vai amplificar essas duas frequências, tá? E ele é composto por centenas de cristais e minerais e ele replica, pessoal, 1/40 da energia solar. Então, na verdade, nós temos duas frequências principais que elas conseguem penetrar nos nossos tecidos por meio do quartzo óptico, sempre focado em equilibrar sistemas, fortalecer o organismo, né? E ali ajudar na questão do nosso sistema imunológico, fortalecendo e melhorando a voltagem das nossas células. Então, nós somos o primeiro do mundo no dispositivo de frequência terahertz, como eu falei para vocês, né? Ela atua no trato, ajudando a melhorar a nossa circulação sanguínea e também otimizando ali as nossas células e a nossa saúde num todo. Nós possuímos cinco características principais. A penetração, ele aquece a nossa medula óssea e elimina ali os bloqueios energéticos. Então, o nosso dispositivo, ele tem um alcance da frequência, tá? De 20 a 30 centímetros. E quando soprado na nossa coluna, na medula óssea, ele promove ali a circulação sanguínea e do chi, que é a nossa energia vital, aumentando ali a temperatura do nosso corpo, fortalecendo a nossa imunidade e auxiliando na recuperação do corpo. Então, quando a gente sopra ali na coluna, pessoal, a gente consegue ativar as células troncos que estão dormentes na nossa medula óssea. Então, a gente consegue liberar para o nosso corpo células troncos para todos os sistemas. Por isso que ele é tão efetivo, né? Pensa você ter na sua casa, você ter na sua clínica um dispositivo que ele ativa suas células tronco. E ainda mais, como ele tem um leve aquecimento, tá? Não é nada que queima, pessoal, é um leve aquecimento muito confortável. Quando a gente aumenta a temperatura do nosso corpo,
a gente consegue aumentar a nossa imunidade em até 5 vezes. Por isso que no frio as pessoas ficam com a saúde muito comprometida, porque o corpo esfria. Por isso que aumenta a questão das doenças cardiovasculares, porque o sangue ele não consegue chegar nas extremidades por conta do frio. Por isso que a gente tem que sempre manter o nosso corpo quentinho, tá? Isso é uma coisa que as nossas vós, né, sempre falavam, não fica pisando, fica descalço no chão, né? Não fica sem blusa. Friagem realmente é perigoso, porque baixa a nossa imunidade. Então, esse é um dos princípios da medicina chinesa, né? Ter o corpo sempre aquecido. E o dispositivo, como ele promove esse aquecimento corporal, ele fortalece o nosso sistema imunológico. Ele aumenta a nossa atividade metabólica nas células, ele aumenta a nossa oxigenação celular, ele ajuda a metabolizar resíduos do corpo, né? Então, ele ajuda nas nossas terapias de detoxicação, para quem trabalha aí com terapias. Ele amacia os nossos tecidos conjuntivos, por isso que ele é tão eficiente no trato da dor. Ele reduz ali a rigidez articular, né? E relaxa as nossas fibras musculares. Então, o Iteracare, ele é um poderoso analgésico. Numa situação que muitas vezes você iria procurar um remedinho para dor, muitas vezes você consegue sim, na maioria das vezes. Na minha casa, todas as vezes, eu consigo resolver com o Iteracare. A segunda, a ativação. Então, a gente consegue ativar células inativas por meio da ressonância. Então, ele ressoa na mesma frequência de uma célula humana normal, gerando 1 trilhão de vibrações por segundo. Lembra que eu falei que é uma onda curta, mas de alta vibração? Que vibra muito rápido, desculpa, e dentro disso ela consegue gerar 1 trilhão de vibrações por segundo. Então, por isso que ela é tão efetiva. E a questão da ressonância, o que que seria a ressonância? Pessoal, você deve já ter ouvido falar da homeopatia. O que a homeopatia trata? A gente coloca ali a informação do patógeno, por exemplo, né? Então, eu quero combater o parasita tal. Eu quero ajudar na inflamação da bactéria tal. Eu vou vir com uma dose homeopática daquilo, porque o meu corpo reconhece e vai agir ali por vibração, por ressonância. Então, o que o nosso dispositivo, ele tem uma única frequência, ele não tem uma variação de frequências como a maioria das tecnologias que a gente tem, né, no mercado biofísico. Mas ele tem uma única frequência que tem essa informação de uma célula humana saudável. Como o nosso corpo deveria estar, né? Como que realmente seria um padrão ideal de corpo humano, de célula humana. Então, ele carrega essa informação e vibra nesse mesmo nível molecular que o nosso DNA, RNA e proteínas, influenciando na nossa saúde positivamente e uma taxa aí de 1 trilhão de vibrações por segundo. Por isso que é tão efetivo e muitas vezes a gente consegue melhorar muito situações graves em alguns minutos, né? A pessoa ela sente uma melhora por conta dessa quantidade de vibrações por segundo. A terceira é a identificação. Então, ela fortalece as células saudáveis e ajuda a reparar as células que já foram danificadas. Então, isso aqui a gente pode pensar muito na questão da prevenção de doenças mais graves, doenças autoimunes, até mesmo do trato oncológico, né? Que a gente acompanha aí a questão agora do câncer turbo, a gente consegue reparar células que já estão ficando danificadas. Então, por isso que é muito importante a utilização do equipamento todos os dias. A quarta é a segurança. Então, ele foi certificado e patenteado pela Academia de Ciências de Sinoshin, podendo ser utilizado em pessoas de qualquer idade, desde uma criança até um idoso. Porque ele não emite poluição eletromagnética, ele não emite radiação. Aqui eu não vou conseguir abrir o vídeo para vocês, mas é um teste onde vem com esses equipamentos que a gente consegue medir a radiação comparado a um secador muito famoso aí no mercado. E o nosso dispositivo, ele não tem nada, nada. Eu também testei ele na radiestesia e o campo é totalmente positivo. Então, é uma tecnologia segura para aplicar em qualquer pessoa de qualquer idade. E a quinta é a facilidade de aplicação.
Então, por mais que ele é uma tecnologia muito completa, tá? Que a gente consegue fazer várias coisas, ela não é complexa, ela é muito inclusiva. Então, você pode ser utilizada desde bebês, idosos, animais, não tem contraindicação, porque ela é muito fácil de manusear, não requer habilidade ou conhecimentos profissionais, tá? Basta soprar nas áreas afetadas e desconfortáveis. Aqui é um experimento numa câmara Biowell, desculpa, aonde esse rapaz ele estava com muitas dores no corpo, tá? Antes da terapia. E aí aqui se vocês verem a primeira imagem, ele está com 75% do corpo desalinhado, falando nos chakras, tá? E aqui após 15 minutos, já conseguiu promover 92% de alinhamento energético. Então, olha que bacana, além de todos esses benefícios, a gente consegue fazer o alinhamento dos nossos chakras. Para quem não sabe, gente, os nossos chakras também não é nada místico, não é nada. Ai, falando, as pessoas às vezes acham que é voltado à energia espiritual. Muito pelo contrário. Os nossos chakras, eles são vértices que rodam, tá? E também ajuda a fluir a nossa energia. Hoje a gente já tem até alguns estudos relacionados ao alinhamento de chakras com a nossa questão hormonal. Então, aqui é um princípio muito importante para as pessoas começarem, né, a estudar. Eu conheço, eu tenho amigos médicos que possuem essa câmara, tá? Para fazer análise dos chakras. E é observado que quanto mais alinhado energeticamente, melhor está a sua energia vital, melhor vai estar a sua imunidade. Então, isso aqui é um experimento que foi feito nos Estados Unidos, muito importante vocês mostrarem também para as pessoas. E aí, uma hora do nosso dispositivo, ela equivale a 10 sessões de acupuntura, a 20 de ventosa, a 30 de gua sha e até 40 sessões de massagem relaxante. Seguro de responsabilidade civil, então a gente tem um seguro que nunca foi acionado, tá? De US$ 1 milhão, caso ocorra algum acidente, alguma coisa relacionada à saúde da pessoa que utilizar o dispositivo. Então, todos esses anos nunca foi acionado. E a gente também tem outras formas de uso, que é voltado para a parte de cabelo e para a parte estética. Muito legal também, ajuda na questão das fibras de colágeno, melhora as marcas finas as rugas mais finas, tá? Melhora a questão da elasticidade da pele. No cabelo, a gente já tem relatos aqui no Brasil de voltar a crescer cabelos em pessoas que tinham ali queda capilar, né? Aqui no caso, é uma senhora que está voltando aos poucos a pigmentação do fio. Para vocês verem, né? Como o princípio é o mesmo, que é corrigir a célula, a gente consegue otimizar tanto a saúde quanto a nossa parte externa, né? A questão estética. E as formas de uso, então, a gente consegue, com o dispositivo, reestruturar a nossa água do corpo e reestruturar a água que a gente bebe, otimizando sua função biofísica e coerência vibracional. Então, quando a água tratada com frequências específicas como a nossa, ela atua como um agente poderoso e terapêutico, porque ela melhora a nossa regeneração celular e otimiza os processos biológicos do nosso corpo. Então, a gente consegue, com o terahertz, diminuir o aglomerado de moléculas da água, e essa água, ela consegue ter um potencial de hidratação muito maior. Por quê? A gente consegue, além de reestruturar as moléculas da água, porque a água, ela quando ela está na natureza, ela tem viva, ela está viva. E conforme a gente tira ela, que ela perde o contato com os minerais, com o sol, ela perde a questão do movimento, essa água ela desestrutura. Então, por isso que muitas vezes vocês bebem água e ainda continuam com sede, desidratados, inchados, porque essa água ela não tem organização molecular. Então, a gente não consegue fazer uma hidratação profunda porque ela não entra dentro da célula. E aqui com o terahertz, vocês vão conseguir tratar essa água em questão de colocar essa mesma frequência do corpo colocando na água. Então, aqui a gente tem nesse slide a questão, essa imagem de uma estrutura de sangue, a pessoa ela tomando água normal,
e depois ela tomar a água carregada com a Iteracare. Como a gente conseguiu melhorar o fluxo, melhorou a fluidez sanguínea e o transporte também de nutrientes. Então, a água com terahertz, ela traz uma hidratação mais profunda, ela ajuda na regeneração tecidual, ela aumenta a atividade imunológica, aumenta a absorção intracelular, melhorando o fluxo de hidratação e o fluxo de oxigênio, enfim, inúmeros benefícios, né? Essa frequência ela tem a capacidade de ficar ali na água por 48 horas, tá? Então, essa água para vocês beberem, para dar para os pets, para cozinhar, para regar as plantas, enfim, inúmeros benefícios. Eu não vou entrar aqui no trato da água, porque é muito assunto. A gente teve um treinamento só de água que eu fiz uma vez, depois, se vocês puderem procurar no YouTube. Mas, enfim, eu sempre falo, a nossa saúde começa pela água e o nosso dispositivo, ele é tão potente porque ele age dentro da nossa célula por meio da nossa água intracelular. Então, procurem estudar um pouco sobre isso, cuidado com a água que vocês tomem, mas principalmente soprem o dispositivo na água. Eu sempre uso jarrinhas de vidro e eu já deixo para o consumo diário da minha família e nas terapias também, tá? Sempre lembrem de frequenciar a água. E ela também é um grande apoio a terapias de detoxicação. Então, não é que tem uma função de fazer um detox, mas ajuda no processo de detoxicação natural do corpo e também nessas terapias que a gente faz, em tirar metais, em tirar parasitas, tá? Ela é um grande suporte. Assim como melhora também a questão de absorção de nutrientes. Então, até para quem toma remédio, para quem toma suplementos, vai melhorar a absorção de tudo aquilo que você consome, tá bom? E algumas precauções, então, mulheres grávidas e menstruadas, a gente vai preservar ali a região da barriga, e também ali a parte pélvica, por quê? Como aquece, né, a gente não vai soprar ali no bebê, senão a gente vai aquecer o bebê de fora para dentro. Então, a gente preserva. E as mulheres menstruadas também, porque o aquecimento vai promover o maior fluxo sanguíneo, né? Então, não é que não pode usar pessoas nessas condições, a gente só preserva a área. Ahn, Pessoas com stent no coração, pessoas com objetos implantados, a gente pode utilizar o Iteracare, mas aí também preserva essas áreas, porque ali tem um corpo estranho, tem um objeto implantado. Então, se você soprar de fora para dentro, pode aquecer e não vai ter como esfriar. Então, a gente vai sempre preservar essas regiões, mas pode aplicar no resto do corpo, tá? Feridas abertas e ossos fraturados também não é aplicado por conta do aquecimento. Nos ossos fraturados não pode, mas a gente vou mostrar outra tecnologia que é recomendada a seguir. E feridas abertas é o mesmo raciocínio, tá? Da menstruação. E também lente implantada dentro dos olhos, a gente preserva a parte ocular. E agora, a Prife no Brasil está trazendo outros produtos, tá? Vou falar aqui bem rapidinho, mas são tecnologias maravilhosas, que inclusive eu estou utilizando, que a gente está aqui formando no nosso país realmente um ecossistema de saúde e bem-estar, de ferramentas que a gente, no uso diário, vamos prevenir muitas coisas e ajudar aí a otimizar a nossa saúde e a nossa energia. Então, o primeiro aqui é esse óculos Envispeak, que ele tem proteção, tá? Aqui na lente e íons negativos. Então, ele ajuda também na proteção da luz azul do celular, aqui do computador, tá? Da televisão. E esse óculos, aí só um minutinho. Ele ajuda na questão dos olhos secos e fadiga ocular, no ressecamento, dor e inchaço, coceira nos olhos e dor, pessoas com visão embaçada. Para quem ele é recomendado? Gente, para todo mundo, porque hoje todo mundo tem celular. Até criança fica com o celular na mão, né? Não é recomendado. Então, aqui ele coloca uns exemplos, né? Para quem tem miopia, ele ajuda, para gamers, para quem trabalha em escritório, mas eu falo, para todo mundo que tem um celular, que mexe ali diariamente, mesmo que você use um óculos de sol, adquira ele para a questão do descanso, tá? O que acontece? Muitas vezes ninguém se preocupa, né, com a questão da saúde ocular, só quem
tem algum problema de visão que acompanha no oftalmo, né, e fica trocando o grau do óculos. Mas a gente hoje estamos sendo bombardeados com a questão da luz azul e das luzes de LED, né? E isso atrapalha tanto o nosso desempenho quanto desregula o nosso ciclo circadiano. Muitas pessoas estão com problemas de sono, insônia, por conta da questão da luz azul do celular, tá? Atrapalha a nossa produção de melatonina. Vocês sabiam disso? Então, o que que o nosso óculos, os principais benefícios dele? Então, ele vai aliviar a fadiga nos olhos, porque ele estimula o movimento dos músculos oculares, ajudando a aprimorar ali, a capacidade natural e ajude do cristalino, aliviando a fadiga e a miopia. Então, realmente, pessoal, quando você coloca o óculos a primeira vez, você fica com alguns minutos e você retira, você percebe o quanto a sua vista é cansada. E a gente acostuma com isso, né? Então hoje eu não fico mais sem meu óculos. Eu tiro na hora que eu vou dormir e tomar banho. Ele libera íons negativos. Os íons negativos, ele vai ajudar a ativar o nosso metabolismo das células visuais, permitindo a penetração de partículas, melhorando a visão e prevenindo miopia. Ele promove a circulação de sangue nos olhos, então acelera o metabolismo ocular, contribuindo para a saúde e bem-estar geral dos olhos e aumenta o nível de oxigenação do globo ocular e no cérebro. Então aumenta a nutrição ali das células inflamatórias, ativando a capacidade de regeneração do tecido ocular, aliviando a fadiga ocular e relaxa também o corpo ciliar. Então aqui, pessoal, a gente recebeu um treinamento com o Dr. Peter Lau, direto da Malásia. E aí ele contou para a gente também, né, os benefícios desse óculos no trato do glaucoma, tá? Não é que cura glaucoma, mas ajuda a prevenir. Então, pessoas que já têm histórico de glaucoma na família, infelizmente é uma doença hereditária, né? Eu tenho minha avózinha que ela sofre muito com isso. E então ele ajuda muito na prevenção e também no tratamento, no sentido de não deixar piorar e melhorar ali a qualidade de vida e da saúde ocular daquele paciente. Na Malásia, as pessoas elas saem, tem o instituto lá do glaucoma, e quando tem o diagnóstico ou a identificação, né, da doença na família, eles saem com essa tecnologia do hospital. Então, assim, é algo muito bacana também e vende muito, tá? Para vocês terem no estoque de vocês. Agora, o nosso segundo é a pulseira Vitality, que ela estimula a circulação interna por meio de frequências. Eu estou aqui com a minha vermelhinha. Ela auxilia no transporte de oxigênio e de nutrientes por todo o corpo. Essa frequência emitida, ela ajuda a relaxar os músculos tensos, contribuindo para um alívio do desconforto físico, tá? Principalmente pessoas que às vezes têm alguma rigidez nos braços, problema de força nos braços, né? Às vezes passou por alguma situação específica e perdeu a força motora mesmo. Ela ajuda também e ela estimula a atividade celular, contribuindo potencialmente para o aumento dos níveis de energia do corpo e sensação de maior disposição. Então, ela também ajuda a aumentar a nossa energia vital por meio desses íons negativos. Então, ela possui três pedras magnéticas de íons negativos de alta concentração, chegando aí a 1.700 íons negativos. Depois, a gente pode, acho que já tem alguns treinamentos falando especificamente de cada produto, tá? Mas é algo também que, olha, eu não tiro mais e comprei para toda a minha família. Agora eu vou entrar, pessoal, no plano de negócio, tá? Então, a nossa empresa, além de trazer todos esses benefícios de saúde para você, para sua família, você também pode fazer disso um grande negócio, tá? Um grande negócio apenas falando para as pessoas algo que vai fazer bem para elas. Eu falo, eu sou uma fofoqueira do bem. Quando alguma coisa dá certo para mim, eu sempre fui muito de levar isso adiante e indicar para as pessoas. Mulher faz muito isso, né? Então pensa você fazer isso e ser muito bem remunerado. Muitas pessoas entram aqui como uma renda extra, tá? E quando começa a ver o potencial do negócio, muitas vezes deixa suas rendas principais, seja elas qual for, tô falando desde pessoas formadas até pessoas que empreendem em outras áreas. Por quê? Por que que o negócio tem viabilidade? Porque o produto tem qualidade, tá?
É muito fácil a gente vir aqui prometer um monte de coisa, falar um monte de termo técnico, tal, falar, olha, vai melhorar isso, aquilo, mas na prática, cara, você pega uma pessoa, principalmente com dor, e aí em poucos minutos você consegue aliviar, trazer qualidade de vida para ela. Então, o nosso esforço é levar essa informação e experimentar nas pessoas, ou mostrar os nossos resultados, né, na sua saúde, que você está bem, que você muitas vezes sofria com alguma coisa e cessou e melhorou, e você está com energia, isso vende também, por isso que a gente tem que sempre se cuidar. Então, eu vou apresentar agora para vocês o nosso plano de negócio, que é muito simples, tá? Então, aqui para você entrar para a nossa empresa, você não precisa investir, basta você comprar um equipamento que você já está dentro do negócio, tá? Então, nós temos três pacotes de entrada. O prata, você compra um dispositivo e você já pode indicar para outras pessoas. Nós temos o pacote de ouro, que você compra três dispositivos ou movimenta 600 PV. O que que é PV? PV é a nossa moedinha dentro do nosso escritório, tá? Então, por exemplo, o nosso dispositivo, o Iteracare, ele custa US$ 450, mas dentro do nosso escritório, 200 PVs. E isso é uma moeda interna, tá? Que a gente trabalha, mas tudo isso é girado em dólar. Então, nós temos o plano ouro, que aí são três dispositivos, ou o diamante, tá? Que aí você compra 10 dispositivos. Óbvio, conforme for maior o seu pacote de entrada, maior vai ser os seus ganhos, né? E muitas coisas na rede você vai ganhar com maior profundidade. Mas muitas vezes a pessoa ela não tem condição. Você entrando com plano prata, depois, você adquirindo outros dispositivos, você faz o upgrade. E aí, você pode virar ouro ou diamante. E nós temos 8 formas de gerar renda. A primeira é o nosso bônus de patrocínio, que é onde, quando você indica uma pessoa, você já ganha 10% do valor do pacote, tá? Então, falei ali atrás, a nossa moedinha de troca é em PV. Então, você indicou uma pessoa que comprou um Iteracare, não é 200 PV? Você ganha 10% desse valor, que equivale a US$ 20, tá? Se a pessoa ela entrar como ouro, você já vai ganhar US$ 60. Agora, se ela entrar como diamante, comprando 10 dispositivos ou movimentando 2.000 PVs, tá? No caso aqui, isso pode ser variado em produtos, tem que atingir só esse valor em pontos, você ganha ali US$ 200 apenas por ter indicado essa pessoa, tá bom? Indicando, você também ganha um bônus de fidelidade. Ali atrás você ganhou em dinheiro, cash, dólar. Aqui você vai ganhar um valor para você trocar por produtos no seu escritório virtual. Esses produtos você pode trocar para o seu uso pessoal, tá? Ou você pode trocar por um produto que você vai vender. Então, às vezes, você vende para uma pessoa e aí você tem lá acumulado todo o valor. Então, ao invés de você pagar para a empresa o preço de custo, você vende o lucro é todo seu, tá? Então, se você indica como prata, ganha US$ 70 só para essa indicação. Agora, se você indicar como diamante, você ganha US$ 1.000 para trocar por produto, né? Praticamente você ganha dois Iteracare e ainda sobra US$ 100 para você, tá? Para você trocar posteriormente. O terceiro é o bônus de emparelhamento de nível. Então, quando você começa a cadastrar as pessoas abaixo de você, a gente cadastra em fila indiana. Então, quando você coloca uma pessoa desse lado e outra desse lado, só por você ter feito ali o parzinho, além daqueles outros bônus, você vai ganhar o bônus de emparelhamento de nível, que pode ser, se for dois pratas, você vai ganhar US$ 80, esse em dinheiro, tá? Não é em produto. Se for ouro, você vai ganhar US$ 240. Agora, se for em diamante, você vai ganhar US$ 800, tá? Se você colocar um prata com ouro, aí você vai ganhar pelo menor, tá bom?
Mas depois, se essa pessoa ela faz o upgrade em parelha, você ganha um proporcional. Então, ao construir sua equipe de vendas ao lado direito e esquerdo, você ganha 40% dos pontos de cada primeiro emparelhamento de todos os níveis. Então, conforme você faz ali o cadastro e essas pessoas vão cadastrando embaixo de você, você também vai ganhando os bônus pelo emparelhamento delas. O outro é o emparelhamento de grupo. Então, conforme a gente ajuda as pessoas abaixo da gente a construírem as suas equipes de venda, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, a gente ganha uma porcentagem dos pontos desses grupinhos que são formados. E aí, sendo prata, você pode ganhar um pagamento máximo diário de 8%, chegando a US$ 300 por dia, dentro desse bônus de grupo. Se for ouro, US$ 900 por dia. E aí, se for diamante, tem um teto de até US$ 3.750 por dia. Então, olha aí, pessoal. Quando você indica a pessoa, você ganha aqueles bônus. Conforme o pessoal for trabalhando embaixo de você, for indicando outras pessoas, você também vai atingindo esses outros bônus, podendo chegar até esses ganhos diários de US$ 3.750 só dentro, tá? Desse tipo de bonificação. As outras você também vai continuar ganhando. Então, aqui dá um exemplo, né? Se você for um ouro, e aí conforme você for indicando outras pessoas de um lado e do outro, aqui embaixo você vai formar um grupo que depois de três, aqui quando emparelha um grupo aqui embaixo, você ganha US$ 60. E aí depois você vai fazer 3 vezes isso, que você pode ganhar até US$ 180, tá? Conforme for aumentando sua rede. E aqui, quando você vai emparelhando, você pode chegar a ganhar US$ 240 e isso é o infinito, não tem limite. Então, por isso que é tão rentável o nosso negócio, né? Por esses vários tipos de bônus e que muitos vão até o infinito. Então, não tem um limite ali, do nível da sua rede. O quinto é o bônus de liderança. Então, você ganha uma porcentagem do bônus de emparelhamento do grupo das suas equipes. Então, se você for prata, você pode ganhar até 4 gerações. Se você for ouro, aí aqui você pode ganhar até 5 gerações. E se você for diamante, até 6 gerações. E dentro disso, a primeira geração você ganha 10% de todos os diretos. E as demais, tá? De 2 a 4, chegando no diamante de 2 a 6, você vai ganhar 5% de todos os diretos dos seus diretos, tá bom? E o nosso sexto bônus é o bônus Unilever. Então, como que funciona? Quando a pessoa ela entra para o negócio, ela precisa comprar só um equipamento. Só que a gente tem uma taxa de ativação mensal. Essa ativação é para que você tenha o seu escritório virtual ativo, tá? Para você poder indicar as outras pessoas e você também receber os seus bônus. Só que o legal é que a gente precisa pagar essa taxinha de US$ 30 por mês. Só que esses US$ 30, eles voltam para a gente para trocar por produto, tá? Então é um dinheiro que depois volta para você. E aí a gente ganha 30%, desculpa, gente, 3% dos pontos da ativação mensal das pessoas, né, que estão abaixo ali da gente. Então esse bônus pode variar de 4 a 20 níveis, tá bom? Então, parece que é pouquinho, né? US$ 30, 3%. Mas imagina quando você tiver 100 pessoas na sua rede. Daqui a pouco você tem 1.000 pessoas na sua rede. Você ganhando 3% de US$ 30. Então, isso. E aí, esses 3%, né? A gente ganha em dólar. E aí, a gente tem as formas de mudar a hierarquia, né? Você entra como um consultor, mas você pode se tornar um gerente 3 estrelas alcançando dentro de um mês de trabalho, aqui, para você ser futura estrela, você precisa movimentar dois grupos diretos, 2.000 PVs, para você ser gerente 1 estrela, em dois grupos diretos, 10.000 PVs, 2 estrelas,
desculpa, 3 estrelas com 2 estrelas, isso vai aumentando ali os ganhos dentro do trato de 30 dias, e aí você se torna gerente da empresa. E aí, quando você vai avançando esses títulos, você é bonificado, você tem um pagamento único por isso. Então, por exemplo, um gerente uma estrela, ele ganha, quando ele bate, ele ganha US$ 300. Um gerente 2 estrelas ganha US$ 600. E um gerente 3 estrelas ganha US$ 900. E aqui a gente tem os outros avanços de títulos. Depois que você sai de gerente, você pode escalar como diretor Safira até embaixador da coroa. E aí também tem os bônus, né? Que eles vão, dependendo das promoções sazonais, ofertas que vai surgindo para gente. Mas você pode ganhar ali de US$ 1.500 até US$ 16.000. E também o nosso oitavo benefício é a questão da partilha de lucros globais. Então, a empresa ela distribui 2,1% das suas vendas globais para essas pessoas que alcançam a posição de diretor, que vai de 0,1% até 0,6% para o embaixador da coroa. Então, pensa, né, uma empresa que ela está posicionada aí no mercado como unicórnio, que fatura absurdamente, eu não vou lembrar em valores aqui, o Mesquita vai falar para vocês, e você poder ter uma parcela disso. Aqui no Brasil a gente conhece muito o PLR, né? Que ganha os bancos e tudo mais. Aqui também, você escalando o seu negócio de forma independente, você pode alcançar esse bônus, essa partilha de lucro mundial. Então, como que você vai fazer? Você que é convidado, você vai escolher o seu pacote de entrada e vai falar com a pessoa que te convidou, tá? E é muito simples. Hoje a gente consegue ter a opção de parcelamento, pessoal. A maioria das pessoas que entraram aqui tiveram que pagar à vista. Antigamente, nos primeiros meses, nós não tínhamos como parcelar. Hoje não, a gente parcela em 10 vezes, aceitamos Pix, tá? Então, aqui você vai escolher o seu pacote de entrada e vai poder empreender com a gente, revendendo os nossos produtos, tá? E aí agora a gente tem esses produtos aqui no Brasil. Temos também o Itera Biolite, que eu não falei hoje na apresentação, mas que vocês vão ter oportunidade de conhecer. Então, após escolher o seu pacote de entrada, participe dos nossos treinamentos, venda seus produtos, construa sua equipe e o seu negócio. Deixa eu finalizar aqui. Espera aí, pessoal, que eu me atrapalhei aqui. Mesquita. Oi. Não, só para saber se você tá. Não, meu computador tinha travado, você me desculpa. Gente, então a minha parte ela se encerra por aqui, tá? É, as pessoas fizeram. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui e eu sei responder. Qual a frequência? Qual a E, de quantidade? fato, você já pode fazer parte desse negócio. Eu Então, não entendi aqui a chego aqui ao pergunta que final da minha fizeram. apresentação, queria só fazer uma observação. Talvez você está aqui agora, são 21h47, horário de Brasília. Talvez você que está aqui e fale assim, poxa, André, eu gostei, quero Pessoal, fazer parte. O que eu tenho que fazer agora? pessoal, Nesse momento, eu vou te pedir para que você procure a pessoa que te convidou. Importante isso, porque nós temos um trabalho semanalmente, toda segunda, toda terça, toda quinta-feira nós temos reuniões. Então você pode indicar as pessoas aqui para essa sala de reunião. Ao sair dessa sala, a gente sempre vai indicar que a pessoa procure você para poder fazer o cadastro. Então, se às vezes você estuda numa. o Mesquita, posso encerrar, Mesquita? A minha parte? Que entrou uma voz aqui. Oi, oi, oi. Oi. Tá me ouvindo? Tô, é porque entrou outro som aqui e eu não consegui finalizar. Posso Ok, terminar minhas considerações? claro. Pessoal, então,
Hoje é muita informação, às vezes, para um encontro só, por isso que é muito legal vocês estarem presentes aos nossos treinamentos de domingo, porque aí é legal que a gente foca num tema específico, né? Consegue sanar um pouco mais as dúvidas de vocês, porque realmente é muita informação. E aí o que acontece? Eu tenho meu jeitinho de falar, mas porque eu tenho que falar sobre a tecnologia e o plano de negócio. Mas se vocês tiverem qualquer dúvida, procurem a pessoa que convidou vocês, tá? E realmente é um negócio promissor e se sintam privilegiados por vocês estarem tendo informações, tá? Que o sistema muitas vezes oculta e muitas pessoas estão padecendo com a saúde por falta de conhecimento. A Maíra colocou aqui que ela está usando o equipamento, está gostando muito. A Maíra é uma amiga muito querida, ela é da região lá de Florianópolis. E ela estava muito ansiosa para chegar o equipamento. Assim que ela fez o cadastro, essa menina, ela nem dorme porque ela fica estudando, ela me pede material, ela parece muito comigo. E ela está fazendo um trabalho maravilhoso, né? Ela e o esposo dela na região ali de Floripa, ajudando muita gente em pouquíssimo tempo. Muito obrigada pelos parabéns. E agora eu vou chamar uma pessoa que eu conheço desde o meu início aqui da Prife e que todas as vezes eu aprendo um pouquinho com ele. Uma pessoa que tem uma trajetória dentro do nosso ramo muito bonita, tá? Que está mais de 30 anos trabalhando com multinível. Um cara que teve grandes redes e que hoje é aqui o nosso número um. Então, sintam-se privilegiados de terem acesso a essa pessoa a qual eu aprendo toda vez que a gente se encontra, e sou uma direta dele, tenho muito orgulho disso. Mesquita, você pode voltar aqui para dar uma palhinha para a gente? Já estou aqui, que legal, que legal. Antes de fazer as minhas colocações também, eu não posso deixar de parabenizar e, ao mesmo tempo, agradecer essa profissional que, com muita propriedade, apresentou a melhor proposta de negócio da atualidade, o melhor sistema de distribuição de renda do planeta. Cristal, foi show de bola. Eu confesso a vocês que eu aprendi pra caramba, não apenas dos nossos produtos, aprendi também sobre o plano de compensação. Eu peguei vários jargões da Cristal que com certeza estarei usando nas minhas apresentações também, assim como eu, né, uso no dia a dia para falar com todas as pessoas. Muito bem. Eu quero falar sobre empreender. Quero falar sobre empreender. Eu penso que eu respondendo quatro perguntas, né, que talvez são as perguntas que as pessoas fazem quando se depara com essa proposta de negócio. A primeira é: por que fazer esse negócio? Do que se trata esse negócio? Que atividade eu devo fazer para obter sucesso desse negócio? E vai dar certo ou não? Respondendo à primeira, por quê? Por que fazer esse negócio? Por dinheiro, tempo e segurança financeira. Uma vez que esse negócio ele oferece uma possibilidade real de você fazer um trabalho, ainda que seja nas horas vagas, um trabalho temporário, para ele ter uma renda residual crescente, vitalícia hereditária. Tá? Então está aí a resposta da primeira pergunta. Muitas pessoas adentram esse negócio para ganhar uma renda extra, talvez R$ 2.000 a mais por mês, R$ 3.000, e é muito simples fazer R$ 2.000 a R$ 3.000. E muitas pessoas entram nesse negócio, como eu, a Cristal e tantos que estão presentes, Renato Carlos e tantos outros, para desenvolver de uma forma profissional e obter resultados de um profissional. Quem são essas pessoas? Aquelas pessoas que estão procurando uma atividade para conseguir resultados expressivos, para conseguir realmente realizar seus sonhos, suas metas, seus objetivos. São os grandes visionários, né, Márcio? Pessoas que falam: caraca, encontrei uma proposta de negócio que eu trabalho local e posso desenvolver global.
e obter resultados acima de 6 dígitos, como muitas pessoas estão obtendo